Por intermédio da Secretaria Municipal da Educação, a Prefeitura de Salvador, após pacto com o Ministério da Educação, vai ofertar este ano o ensino integral para aproximadamente 14 mil crianças e adolescentes em mais de 100 escolas da rede, com a criação de 3.946 novas vagas. E a partir de amanhã, 1º de fevereiro até o próximo dia 7, professores, coordenadores e gestores escolares em atividades diversas se reúnem para discutir, planejar, aprender e celebrar a chamada Jornada Pedagógica 2024. Quem vai dar mais detalhes sobre esses assuntos é o secretário da Educação de Salvador, Tiago Dantas, conosco aqui no Issa Bahia. Um prazer recebê-lo mais uma vez. Bom dia, secretário. Tudo bom? Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Tarde FM. Mais uma vez aqui, participando do programa com vocês. E uma grande alegria estar podendo falar desses projetos que vão acontecer no âmbito da Secretaria de Educação. Você mencionou aí a oferta, a ampliação da oferta de escola em tempo integral, importantíssima, uma estratégia como um todo do ponto de vista pedagógico. E amanhã, a abertura da nossa jornada pedagógica, um grande evento que vai ser realizado no Centro de Convenções. Uma alegria falar sobre isso aqui com vocês. Deixa eu primeiro te perguntar, eu comecei falando exatamente sobre essa oferta do ensino integral para cerca de 14 mil crianças e adolescentes em Salvador. Como é que se espera a adoção do modelo em mais de 100 escolas da rede e quais são os principais benefícios esperados pelos estudantes? Bom, falando de tempo integral, existe um compromisso do prefeito Bruno Reis com o tema, e de fato é um dos temas mais importantes em matéria de educação, porque a educação integral ela propicia, não apenas, em tempo integral, perdão, ela propicia não apenas que o aluno possa ficar mais tempo na escola, mas como ele possa também ter acesso a um currículo diferenciado, um currículo qualificado, um currículo que busca criar ainda mais aquele sentimento de vínculo do aluno com a escola. E, portanto, existem diversas pesquisas que mostram isso. Isso produz um impacto direto em diversos indicadores, não apenas de frequência, de proficiência, mas, sobretudo, indicadores que têm impacto na própria comunidade em que aquele aluno vive, porque ficar mais tempo na escola significa dar mais condições dele se desenvolver, e isso tem um reflexo no presente e no futuro dessa criança e, portanto, naquele entorno ali que está participando, está sendo impactado por ações desse tipo. De fato, a Prefeitura aderiu ao pacto proposto pelo MEC, um pacto relacionado com ampliação de oferta em tempo integral. Esse ano, mais 4 mil vagas, mas a expectativa é que a gente possa seguir ampliando cada vez mais a oferta em tempo integral, tendo em conta a relevância, a importância e os resultados positivos que o tempo integral proporciona. Para você ter um número, a Prefeitura entregou 20 novas escolas. Nesses 3 primeiros anos do mandato do prefeito Bruno Reis, essas 20 novas escolas, elas significaram ampliação de oferta de vagas em torno de 10 mil vagas. Agora, para esse ano, nós temos 30 escolas em construção, e quando elas estiverem prontas, são reconstruções que, de fato, elas partem da demolição da estrutura antiga e construção de uma escola completamente nova, num padrão assim, super alto, um padrão que não deve absolutamente nada em uma escola particular. E essas 30 escolas novas, elas vão representar o acréscimo de, além dessas outras 10, mais 30 mil vagas. Então, a Rede Salvador tem 140 mil alunos. A gente está falando de, em 4 anos, através da ampliação da própria rede, criar mais 40 mil vagas. É algo como um terço. E aí, a ideia é que parte dessas vagas possam ser convertidas em vagas em tempo integral, justamente para poder cumprir uma estratégia que a gente acredita que é vencedora. Secretário, a gente está falando aqui de ensino integral, uma oferta de ensino integral que abrange desde a educação infantil até o ensino fundamental, não é verdade? E com atividades pedagógicas, culturais, esportivas, alimentação balanceada também. Eu fico curioso em saber como é que a Secretaria pretende assegurar que essas atividades atendam às necessidades específicas de cada faixa etária, para que haja um desenvolvimento integral dos alunos, que acho que esse é o grande objetivo, não? Não, perfeito, é um desafio imenso. Imagine que nós temos hoje aproximadamente 430 escolas. Aí pensando
no todo. Quando a gente vem para o universo de tempo integral, a gente tem um universo menor, mas para garantir que tudo isso aconteça, a Secretaria passou por uma série de reformulações de estrutura organizacional no ano passado, e aí passamos a contar com coordenações específicas para cuidar de cada um desses segmentos: educação infantil, anos iniciais, anos finais, Fundamental 1 e Fundamental 2, e EJA também. E para tratar especificamente de educação em tempo integral, recentemente, agora em dezembro, foi criada uma coordenação específica, uma coordenação cuja missão, cuja competência é acompanhar, qualificar, dar as respostas necessárias para que essa educação em tempo integral, porque assim, a ideia de educação integral, ela é aplicável independente do tempo que o aluno passa na escola. Então, não é um currículo que busca apenas desenvolver aquelas competências que estão estabelecidas numa matriz curricular comum, mas não trazer outros elementos para tornar aquela prática pedagógica mais significativa, mais interessante para o aluno, portanto, mais efetiva. Mas aí, voltando para o tempo integral, tem toda uma estrutura que está hoje desenhada, montada, em funcionamento, para acompanhar cada um desses segmentos e garantir que eles possam ter todas as condições de funcionar de maneira apropriada, de maneira a entregar os resultados que se espera deles. Tem um aspecto importante desse ensino integral, que é o transporte para alunos do ensino fundamental até as escolas laboratórios, não é? Em Coutos, também em subúrbio 360, é uma parte importante do programa. Como é que esse serviço está sendo pensado, está sendo estruturado para garantir o acesso dos estudantes a essas atividades complementares? Bom, a questão do transporte, ela está assegurada, né? Temos condições de ofertar esse transporte, inclusive era uma demanda da rede, que a gente pudesse ampliar a oferta de transporte para viabilizar atividades extra-classe por parte da rede como um todo. Isso foi trabalhado ao longo do ano passado. Ao final do ano celebramos um novo contrato. Então, esse ano a gente vai estar discutindo com a rede qual a melhor estratégia. Temos, de fato, 2 Escolabs, uma em Coutos, que está passando por uma reforma bastante significativa, envolvendo a requalificação da área externa toda, a cobertura de quadras, que vai permitir que o trabalho que acontece ali naquela Escolab possa ser ainda melhor. Estamos passando também aqui pela Escolab ali da região da Boca do Rio, está passando também por uma reforma. Esperamos começar o ano letivo ali, logo após o começo do ano letivo, que essa obra possa ter conclusão. E o subúrbio 360 é realmente um espaço super diferenciado, um espaço que permite o desenvolvimento de uma série de atividades pedagógicas. Tivemos mostras, apresentações dos alunos, aí nessa linha de educação integral, nessa linha de qualificar o processo, nessa linha de dar ao aluno ali uma oportunidade de ele estar se apresentando, dele estar usando a sua criatividade, dele estar, enfim, se desenvolvendo de uma maneira plena. E aí a educação integral, de fato, passa pela utilização dessas ferramentas que estão disponíveis, desses equipamentos que estão disponíveis, e de outras tantas que a gente vai, ao longo do ano, desdobrando e executando. Secretário, a educação em tempo integral, o nome já diz muita coisa, requer mais tempo para essa integralidade, né? Vai ter mais tempo do aluno na escola, requer uma escola adequada para isso, estrutura física, etc. Mas nada disso funciona se não tiver professores e professoras prontos para absorver essa demanda extra, ou essa nova concepção. Eu lhe pergunto 2 coisas. Primeiro, como é que está, se o professorado da rede municipal de Salvador teve a oportunidade de se preparar para esse desafio, que é um desafio, sem dúvida alguma, para quem está em sala de aula, né? E nessa coisa das novas escolas, quando é que a gente vai ter esse novo padrão como uma regra, não como exceção? Por exemplo, a Escola 360, a Escolab, são ilhas, né, de excelência, projetos muito interessantes. Mas quando é que eles vão ganhar escala para que todo estudante de Salvador tenha a condição de estudar numa escola como essa? Bom, excelentes ponderações. Aí eu volto de novo para os números. A gente está falando aqui de um plano de investimento ao longo de 4 anos que vai permitir a reconstrução de 50 novas escolas. Então, numa rede de 430 escolas, reconstruir do zero. Além das reformas, além da requalificação dos espaços das escolas existentes, é um esforço imenso,
Só para ilustrar isso com um número concreto, esse ano a nossa perspectiva de investimento em reconstrução de novas escolas está estimado em torno de 400 milhões de reais. E depois tem um custeio, certamente as escolas custam mais para manter o seu padrão. Sem dúvida também, obviamente isso vai ter um impacto no custeio, porque como a gente está ampliando bastante a oferta de vagas, isso na prática vai significar mais alimentação, vai significar mais professores, vai significar mais material pedagógico. Enfim, aí depois também tem uma equação que precisa estar bem azeitada para que ela funcione bem. Mas então a gente está falando de, em um mandato, estar reconstruindo 50 escolas, portanto, um percentual bastante significativo em termos de quantidade de escolas, mas sobretudo em termos de quantidade de vagas. Porque quando a gente fala que essas 50 novas escolas vão poder permitir ampliar a oferta entre 40 a 45 mil vagas, a gente está falando de 1/3 da rede. Então, é algo bastante impactante e que, sem dúvida, vai ter reflexo direto na qualidade do ensino aqui na rede municipal de Salvador. Um outro ponto importante, ontem a gente fazia um balanço sobre isso, nós, em 2023, admitimos, estão na folha, tanto por vínculo efetivo quanto por vínculo REDA, mais de 1.000 educadores. Então, se você olhar a curva, ela vem relativamente assim numa crescente discreta e chega em 2023, ela tem uma verdadeira explosão, compromisso do prefeito de garantir, de assegurar que toda a sala de aula vai ter um professor e que a gente vai estar ali prontamente à disposição e em condições de tomar as providências para garantir que toda essa oferta, ela seja uma oferta bem estruturada, bem planejada, com a presença ali do professor em sala de aula, que é, sem dúvida, de todos os atores que participam do processo, o ator que faz aquela interface direto com o aluno. Então, portanto, o ator que vai vivenciando as situações e precisa refletir sobre o que está acontecendo em sala de aula. Tem esse espaço, considerando que é um desafio novo para a rede, absorver tantos alunos já nessa lógica da educação integral? Sem dúvida. E aí essa equação ela se fecha com mais uma entrega que aconteceu ao longo de 2023, uma lacuna que a rede municipal de educação vinha experimentando já há alguns anos, que foi a implantação de um centro de formação específico para os educadores. Que é o Emília Ferreiro. Emília Ferreiro funciona aqui próximo. Depois, se quiserem conhecer, fica o convite. Um espaço, assim, de primeiro mundo. Que homenageia uma educadora que é uma referência. Que é uma referência, que é uma inspiração para a rede, que foi feito com muito carinho e que foi inaugurado no final do ano passado e que esse ano a gente espera que ele possa colocar em prática toda a sua potencialidade. E aí ser um centro de acolhimento da rede, ser um centro de troca da rede, ser um centro onde as melhores práticas elas possam ser compartilhadas. E aí, enfim, com tudo isso colocado, a gente está falando de investimento em infraestrutura, a gente está falando de formação de professor, a gente está falando de contratação de professor. Os próximos dias a gente vai contratar mais professores dentro de uma estratégia de reforçar um processo de alfabetização nos anos finais, que é algo que está identificado, que a gente precisa ter uma resposta para isso. Também faremos convocações de professores efetivos, uma demanda da categoria, parte importante dessa estratégia, porque, repito, ser o professor, que é quem está na sala de aula, quem é que faz, de fato, o processo de ensino-aprendizagem acontecer perante o nosso, vamos chamar assim, nosso principal cliente, que é o aluno. Então, com todas essas peças montadas, organizadas, funcionando bem, entendemos que o caminho aí de 2024 é um caminho de bastante avanços na educação. Secretário, estamos conversando aqui com o secretário Tiago Dantas, secretário municipal da Educação de Salvador. Além dos benefícios educacionais, a educação em tempo integral, até que ponto também contribui para a tranquilidade dos pais, ou seja, para afastar o risco social dos alunos? Quais aspectos socioemocionais foram considerados para desenvolver, para apostar nesse modelo? O que a gente tem observado é que essas vagas em tempo integral que foram ofertadas, elas foram objeto de uma demanda muito grande. E daí a gente infere o interesse dos pais em ver seus filhos ficar mais tempo na escola. Primeiro, porque a escola é um ambiente absolutamente seguro. Ano passado, inclusive, para reforçar
e deixar a comunidade escolar plenamente assistida nesse aspecto, foi instituída a patrulha escolar junto com a guarda municipal. Foram feitos muitos investimentos em vídeo monitoramento, assim, com resultados bastante expressivos. E, bom, pensando da perspectiva dos pais, é natural que o pai confiando na escola, a criança podendo passar mais tempo na escola. Os estudos mostram que até indicadores relacionados com violência são impactados a partir do momento que uma estratégia como essa ganha uma dimensão grande e permite fazer com que aquele aluno tenha uma ocupação, tenha um foco, tenha um incentivo, tenha ali um desejo de enxergar na educação um caminho para se desenvolver, para construir o seu futuro. Então, assim, é uma equação que não vejo aspectos negativos. Falando sobre isso, eu me lembro na última reunião que a gente participou do CONSEC, que é o Conselho de Secretários de Educação de Capitais. A secretária de Curitiba trouxe uma experiência que ela teve quando ela participou de um intercâmbio em um país europeu, e ela disse que ela tinha dificuldade de explicar o que era educação em tempo parcial. As pessoas não conseguiam entender o que era educação em tempo parcial, como se fosse uma coisa que, não devesse mais existir, né? E a gente precisando explicar que aqui a gente ainda tem algumas dificuldades, alguns gargalos, e a gente tem que conviver com o tempo parcial, mas acho que o futuro, o caminho, todos os esforços, toda a estratégia tem que estar direcionada para ampliação de escola em tempo integral, porque ela responde a todas essas questões, tanto da perspectiva do aluno quanto da perspectiva da família, em último, da perspectiva da própria cidade, da própria sociedade. Secretário, e a Jornada Pedagógica 2024, que começa amanhã, na verdade, certamente aí momento importante para professores, coordenadores, gestores escolares, para discutirem, planejarem, celebrarem a educação. O que vai estar sendo discutido, quais os principais objetivos dessa edição e como é que contribui também para a qualidade do ensino na cidade? Veja, amanhã é a abertura da Jornada Pedagógica, depois ela se desdobra e depois as aulas começam a partir do dia 15 de fevereiro. Amanhã a expectativa é fazer um grande evento, um evento como há muito tempo não se tinha na rede. Foi um evento pensado assim com muito carinho, tem dado um trabalho imenso. Imagino fazer um evento onde a gente espera a presença de 7.000 educadores, já temos mais de 5.300 inscritos. E aí fica aqui, aproveito para fazer um registro, porque embora a gente já tenha os 5.300 inscritos, a gente ainda recebe relatos de educadores que estão tendo algum tipo de dificuldade para fazer essa inscrição, que ela é preferencialmente online, para poder justamente facilitar a logística lá para começar o evento. Quem eventualmente não conseguir se inscrever online, lá na hora também vai poder fazer a inscrição e participar desse evento, que vai contar com experiências, palestras que vão trazer experiências internacionais. E fizemos um convite, vai participar em uma das apresentações a diretora de excelência pedagógica de Singapura, que tem se destacado no cenário mundial como educação pública de qualidade. Se a gente for olhar o PISA, que é a avaliação que mede, do ponto de vista internacional, a qualidade da educação dos diversos países, Singapura vem despontando como primeiro lugar, já em algumas edições. Então, trazer a experiência de um país que há pouco tempo atrás, uma geração e meia atrás, era um país que tinha condições socioeconômicas bastante parecidas com países que ainda estão em desenvolvimento e hoje tem uma posição como tem, e que foi um país que diz que a educação tem um papel fundamental nessa transformação. A gente acredita que de fato vai ser uma experiência que a gente vai aprender alguma coisa. Naturalmente que Salvador tem as suas características, tem a sua cultura, tem a sua própria expressão, mas nada como também poder ter um momento para abrir a cabeça com outros exemplos, outras experiências que estão funcionando, que estão comprovadamente funcionando, e a partir daí ver o que é que serve, o que é que encaixa no nosso projeto e qualificar. E eu queria fazer aqui um agradecimento especial a João Vitor, que é o nosso assessor internacional, que fez essa ponte toda. Eu, particularmente, quando a ideia surgiu, que a gente conversou com o João, falei: João, vamos tentar aqui, mas eu acho que é praticamente impossível isso acontecer. Quando ele veio com a resposta de que o pessoal topou, que vai estar aqui amanhã fazendo uma fala para os nossos educadores, foi um momento de muita felicidade. Bacana porque eles quiseram participar, não apenas para falar, mas também para conhecer
e já sinalizaram o interesse de fazer uma cooperação técnica, então algo que vai permitir que nossos professores possam conhecer o modelo, a experiência de Singapura e, eventualmente, os deles também possam passar um tempo aqui, fazer um intercâmbio com a gente. Então, bacana, isso enriquece bastante todo esse processo. Teremos palestras também de palestrantes de peso nacional. O Rossandro Klenger vai fazer uma palestra abordando as questões relacionadas aos desafios contemporâneos do processo de educação, né, do processo de ensino-aprendizagem. E a Viviane Mosé vai falar um pouco sobre as dimensões socioemocionais que impactam na educação e que precisam estar muito bem construídas através da formação de professores, através de um olhar atento para essas necessidades. No final, a gente ainda vai ter um espaço ali mais lúdico, um espaço de entretenimento. Vamos ter um show de jao para fazer ali uma grande festa, um grande evento, repito, que está pensado para atender a 100% dos educadores da rede. Então, gestores, coordenadores pedagógicos, professores, todos são muito bem-vindos para fazer parte dessa grande festa que acontece amanhã, 1º de fevereiro, no Centro de Convenções. Maravilha, a jornada começa amanhã, vai até o dia 7, depois daquela pausa, para todo mundo cair na farra, né? Que afinal de contas, carnaval logo depois. Secretário, muito obrigado, sucesso aí nas suas empreitadas e conte sempre com a gente. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez, é uma alegria poder estar aqui falando um pouco sobre os assuntos que são importantes para a educação, que portanto são importantes para a cidade, e sempre que tiver um espaço aqui, eu estou disponível para vir aqui bater um papo com vocês. Prazer todo nosso. Secretário Tiago Dantas, da Educação Municipal de Salvador, mais uma vez, muito obrigado. 7h58 na Tarde FM.